deputado José Manuel Coelho faz a intervenção de abertura do debate. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, excelentíssimas senhoras e senhores deputados, excelentíssimos meninos, alunos que nos visitam hoje, senhores jornalistas, muito bom dia para todos. Eu quero aproveitar os 10 minutos, o máximo possível, para a apresentação da moção de censura do nosso partido ao Governo, atendendo que o regimento que rege esta reunião, esta Assembleia hoje, foi preparado pelo Sr. Jaime Ramos. E então esse anacrónico regimento concede ao partido proponente da moção de censura 10 minutos e tempo ilimitado ao Governo para responder. Na Coreia do Norte e em Cuba não se faria melhor regimento para aquelas Assembleias. Mas do mais importante que eu quero dizer, e falando sério, eu queria hoje, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Trabalhista Português, apresentar as condolências à família do Sr. António Mota, antigo vice-presidente do Clube Desportivo Nacional e grande impulsionador do desporto nas camadas jovens aqui da nossa região e presidente do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol da Madeira. Nós estendemos as nossas condolências à família do Sr. António Mota e aos nossos queridos amigos e amigas do Clube Desportivo Nacional. Passando à frente, esta moção de censura, de facto, era completamente desnecessária. É uma vergonha para o Governo Regional da Madeira ter que se sujeitar, depois de 40 anos, a uma moção de censura. E isto porquê? Porque o Governo sempre teve as condições todas para governar. Todos os governos do Dr. Alberto João Jardim tiveram todas as condições necessárias para que a sua governação fosse um êxito. Tiveram maioria absoluta, governaram com rios de dinheiro da União Europeia, beneficiaram de perdões de dívidas, como é o caso do Sr. Primeiro-Ministro António Guterres, até com a oposição que nunca lhes causou ao longo destes anos grande estabilidade. Tiveram a proteção e o apoio do alto clero madeirense, que até lhes facultou um jornal para a sua propaganda. Tiveram e têm a proteção constante dos juízes e magistrados do Ministério Público, quase todos eles fascistas e reacionários, a proteger os desmandos do jardinismo e a perseguir os democratas. Mas este governo deitou tudo pela água abaixo. Usou e abusou do poder, desrespeitou as oposições, faliu a região, deixou o seu povo na miséria, criou mais de 40 mil desempregados, muitos sem direito a subsídio de desemprego. Deixou o sistema de saúde na falência e cada vez mais tendencialmente pago. Quem tanto se ufanava ter um melhor sistema de saúde, o subsistema de saúde criado na Madeira pelo Sr. Nelo Mendonça, que não tinha taxas moderadoras, era uma das bandeiras usadas pelo Dr. Alberto João Jardim. Acabou por imposição de Lisboa de instaurar as taxas moderadoras. Os estabelecimentos de ensino só funcionam com grande esforço por parte dos seus profissionais. O Governo Regional é credor de empresas que estão a encerrar. O seu desgoverno levou a que a República, por meio da assinatura do Plano de Ajustamento Económico-Financeiro, retirasse-nos a autonomia conquistada ao longo destes anos. Ainda ontem, um senhor deputado do PSD, para engraxar o seu meio-chefe nesta casa, disse ontem que nos últimos 30 anos houve mudanças na Madeira. Houve, sim, senhor. Um dos grandes milagres que houve nesta terra foi um senhor que era vendedor de sanitas na Rua da Conceição, transformou-se no maior magnata, portanto, da Madeira. Ainda ontem eu ouvi a senhora, quando olhei ali para a bancada do senhor Jaime Ramos, deparei com o rosto aqui da senhora deputada Nivalda. A senhora deputada ontem dizia que a moção de censura do Partido Trabalhista tinha erros ortográficos. Ela considera o deputado Coelho analfabeto. Mas a senhora deputada devia também pensar, ser solidária na sua terra, na Ribeira Brava, com o senhor Hermelindo, que é seu vizinho, que está na Pedra Mole, que o regime jardinista que a Vossa Excelência defende está a passar os cabos de alta tensão na casa do senhor, condenando à morte prematura aquela família. Em vez de olhar o acessório, devia de olhar o essencial.
ser solidária com os seus vizinhos. Meus amigos, e é claro que o regime jardinista usou os dinheiros de uma forma fraudulenta, usando os dinheiros na construção de obras, muitas delas necessárias, outras necessárias, mas cometeu um erro que acabou por ser fatal. Começou a ficar refém dos grandes tubarões do regime, dos grandes empresários do regime jardinista, dos monopólios criados, dos Sousas, do Jaime Ramos, do filho do Jaime Ramos, do Avelino de Farinha, do Dionísio Pestana. E depois o mais grave é que criou serviços que custam imenso dinheiro à região, como o caso da saúde, o caso da educação, tem cada vez despesas maiores e mais crescentes, e não assegurou o seu financiamento. Aí é que entrou em colapso o regime jardinista. As coisas que davam lucro, a via litoral, a via expresso, foi entregando aos privados. A via litoral e a via expresso custa anualmente 120 milhões de euros. De onde é que vêm esses 120 milhões de euros? Vem do ISP, do Imposto dos Combustíveis. Esse dinheiro que era para a região usar, para pagar a educação, pagar as despesas crescentes com a saúde, os lares de terceira idade, foi dado aos tubarões do regime jardinista. Sabemos que no Porto do Funchal foi concessionado a custo zero, sem concurso, ao Luís Miguel de Sousa, sem eles pagar um tostão à região, sem eles pagar um cêntimo à região. Ultimamente, até o Governo concedeu-lhes o direito de usarem do Porto do Funchal para a amarração de navios, para as lanchas pilhuto, para a costagem de navios, para a rede de frio, de apoio à pesca, tudo entregue aos Sousas, sem nenhuma contrapartida. Como é que este Governo vai conseguir sobreviver do ponto de vista económico se não tem receitas para pagar as despesas que eles criaram e, portanto, o Serviço Regional de Saúde, o apoio à terceira idade, o apoio escolar, as escolas que têm por toda a região? Claro que é impossível. Mas o Governo, como está falido e sem dinheiro, entregou toda a autonomia, digamos, a Lisboa. Porque teve que ser, foi um mau gestor das finanças públicas. E agora, para se safar desta situação, o que é que o Governo Regional faz? O que é que o Jaime Ramos faz? O Dr. Alberto João Jardim e os senhores deputados do PSD? Eles copiam uma figura que está na Bíblia, que é o bode expiatório. No tempo do antigo Israel, o sumo sacerdote confessava os pecados em cima da cabeça de um bode. Era um bode que vinha e confessava os pecados em cima da cabeça do bode, os pecados do povo de Israel, e o bode era levado para o deserto para ser abandonado e entregue a Satanás. E então, eu tenho aqui a figura realmente que o Dr. Alberto João Jardim usa. O Dr. Alberto João Jardim vai se servir de um exemplo da Bíblia para desculpar os erros da sua governação. A culpa é de Lisboa. Ainda ontem o senhor secretário-geral do PSD dizia isso à boca cheia. A culpa é do Sócrates. Portanto, eles arranjam o bode expiatório. Os erros da governação, os erros do regime jardinista, eles vão copiar o exemplo que está na Bíblia do Antigo Israel. O dinheiro mal gasto, o dinheiro esbanjado, podia servir para ajudar a região, para criar emprego, para desenvolver a nossa economia. Todos esses erros cometidos ao longo destes anos, a culpa não é da Madeira, não é do governo do Dr. Alberto João Jardim, a culpa não é do Jaime Ramos, a culpa é do Sócrates, a culpa é de Lisboa, a culpa é da Constituição, a culpa é da maçonaria, a culpa é dos ingleses, a culpa é sempre dos outros. Portanto, é a teoria do bode expiatório. E realmente isso tem tido sucesso, porque com essa ladainha, com essa história bíblica, na realidade, o regime jardinista tem conseguido enganar muitos madeirenses. Mas agora já não consegue enganar mais. Porquê? Porque apareceu o Partido Trabalhista Português. O Partido Trabalhista, os deputados do povo, dos mais humildes, que vão bater o pé a este regime. A senhora doutora e deputada Nivalda dizia que a moção de censura do Partido Trabalhista, do Coelho, tinha erros ortográficos. Coelho tem poucas letras, é um analfabeto. Mas os madeirenses sabem que é por causa dos doutores e desses senhores engravatados que estão no vosso partido que está tudo falido. E é preciso criar aqui na Madeira um governo do povo, um governo que defenda os mais pobres, os mais humildes, que esteja do lado daqueles que precisam, e esteja contra esta política de esbanjamento, este regime jardinista que desgraçou a Madeira, colocou a Madeira na falência, com milhares e milhares de desempregados, com milhares e milhares de jovens que nem recebem subsídio de desemprego,
que vivem apenas amparados pela reforma dos pais, dos seus superiores, e que têm que emigrar, têm que abandonar a sua terra para terras estranhas, submeter-se a culturas e povos estranhos, onde vão trabalhar, têm que se adaptar com grandes dificuldades para poderem sobreviver, meus amigos. E ainda ontem um senhor deputado desta casa falava que os madeirenses não tinham dignidade há 30 anos. Mas agora que dignidade é que tem o povo madeirense, que dignidade é que têm as famílias quando não têm dinheiro para pagar e garantir o transporte escolar dos filhos, não podem pagar a eletricidade e o gás, que são cortados por falta de pagamento? Que dignidade tem uma criança que, quando diz à senhora professora que não pode usar a internet, que foi cortada em casa, que o pai não tem dinheiro? Portanto, isto é um exemplo do que se verifica na região autónoma. Nós temos o povo madeirense. A nossa moção de censura, claro que não vai ser aprovada por esta maioria reacionária que desgoverna a Madeira. Mas o povo madeirense é um testemunho público do nosso partido para a necessidade de deitarmos este governo abaixo. O povo tem que tomar em mãos o seu destino e votar nos partidos democráticos e afastar este PSD definitivamente do desgoverno e do descalabro que está a governar aqui esta nossa terra. E eu, só para terminar, só queria dizer que vou oferecer este quadrozinho ao Sr. Secretário da Educação, Jaime Freitas, e vou oferecer a Vossa Excelência no próprio envelope que o Sr. Dr. Alberto João Jardim me entregou ontem. Portanto, porque eu sou um deputado poupado e não quero desperdiçar papel, nem contribuir para a destruição da floresta. E então vou entregar esta imagem de recordação ao excelentíssimo Sr. Jaime Freitas, Sr. Secretário, que está aqui a representar o Governo, para ele oferecer ao Sr. Dr. Alberto João Jardim. Obrigado, Sr.